Inteligência Artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar. Consequências não previstas. Tá com a gente ao vivo aqui já o engenheiro de software Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Chega mais, Eduardo. Hoje nós temos o tema: será que os computadores conseguem nos ouvir? Até será que eles entendem o que a gente fala? Olha só, se você já pediu uma música na Alexa, ou se você já usou o Google por voz no celular, ou talvez tenha conversado com assistente virtual no WhatsApp. Outro dia eu vi até um vídeo no Instagram explicando essa assistente nova que tem. Tudo isso é possível graças ao reconhecimento de voz e também o tema que a gente fala toda semana, inteligência artificial. Hoje, Eduardo vai explicar de forma simples como essa tecnologia funciona e de onde ela veio e como está mudando o nosso jeito de interagir com o mundo digital. Fica aqui com a gente que você vai aprender muito mais sobre isso. Eduardo, a primeira pergunta é: como que o computador consegue nos ouvir? Então, Eduardo, o computador, todos nós sabemos que ele entende somente 0 e 1, né, a linguagem binária. Sim. Então, ele precisa transformar sound waves, né, sons, em um formato que ele vai entender e saber distinguir o que exatamente é aquilo. E num formato que, por exemplo, que o mínimo detalhe, até se for duas pessoas conversando, ele vai saber diferenciar entre a voz de uma pessoa e a voz do outro. Então, o computador e o celular também, né, que é um computador, ele ouve a sua voz através do microfone, claro, e ele capta esses sons e transforma em sinais digitais. Ele converte o som para números, como eu disse, do jeito que a máquina consegue entender. A partir daí, ele usa, os dados são enviados para um software que tenta descobrir o que você está dizendo. Então, essa representação de uma palavra para o computador vai ser em números, mas ele transforma de sound waves, né, de ondas de som, para como se fosse uma tradução para o computador, para ele conseguir processar o que é aquilo. Gera uns problemas também fazer assim. Por exemplo, se tem, na mesma hora que você está tentando conversar, se tem um barulho, se outra pessoa conversou no mesmo tempo. Então, a tecnologia está avançando para saber separar os sons no mesmo tempo. Então, é um uso adicionando outro software para, por exemplo, eliminar a primeira pessoa que começa a conversar. O computador já pega vamos dizer, o tom de voz daquela pessoa, e assim que ele pega nos primeiros segundos, ele pensa assim: ok, esse é o tom de voz dessa pessoa conversando. Se tiver algum outro som, eu vou eliminar esse outro som para ter certeza que eu vou entender o que essa pessoa está falando. Então, é um processo muito sofisticado, é uma das coisas mais sofisticadas que tem na computação, é o computador entender o que a gente está falando. Deixa eu dar um exemplo rapidinho também. Interessante. Algum tempo atrás, ainda tem esse software, mas não é tão usado igual era antes. O software se chama Dragon Natural Speaking. Esse software ele já usava inteligência artificial. Antes dessa fama que inteligência artificial tem agora, ele usava neural networks. A gente até conversou sobre isso em um programa. Ele aprende. Neural network é um processo da inteligência artificial para aprender. Quando ele pedia para você treinar ele, ou seja, você instalava o software no computador e ele te dava umas frases para falar. Aí ele notava o seu sotaque, ele ia aprendendo com o que você falasse. Mas, às vezes, você falava uma coisa que ele não entendia e escrevia errado. Certo. Aí, quando você corrigisse o software, tinha um comando, comando vocal, você falava delete that. Aí ele parava, tipo assim, para o processamento inteiro, vamos prestar atenção aqui agora que eu software, cometi um erro. Eu não escrevi o que o usuário pediu. Então, quando você falava esse comando delete that, ele parava tudo e prestava atenção para ele entender o que você está querendo que ele escreve, para ele nunca mais errar.
Então, foi um avanço enorme, entendeu? E funcionava perfeito por advogados, por médicos e tudo. Então, o computador precisa fazer essa tradução de sound waves para binary para poder ouvir a gente. Tá certo, um abraço pro João Paulo da Flórida, já tá aqui com a gente. Ele manda abraço aos ouvintes Ari Júlio, Roberto, amiga Andréa Quinones, Andréia Mama Fresca, que isso, rapaz. E para a Guga e pro Evelyn, e pra Evelyn, né? Pro Guga e pra Evelyn. É o abraço enviado pelo João Paulo. Vamos para a segunda pergunta, que é o seguinte: e como que o computador entende o que eu tô dizendo exatamente? Então, hoje em dia, ele usa inteligência artificial que ele é treinado com milhões de vozes, frases e exemplos de conversas reais. Ele reconhece palavras, analisa a estrutura da frase, entende o significado e hoje em dia, né, até mesmo... O telefone vai tocar agora. Telefone até tocando. mesmo... Sim. Tenta descobrir, por exemplo, se tem alguma coisa, o que você está querendo dizer, por exemplo. Exemplo, se você fala, está calor hoje, o sistema entende isso, que você está fazendo um comentário e não um pedido, por exemplo. Então, mas é treinamento de várias vozes diferentes, de vários sotaques, para ele manter aquilo, para conseguir chegar no ponto que é hoje, entendeu? Que hoje você pode até conversar em sotaque, por exemplo, que ele vai entender o que você está falando. Mas, do nosso lado, era bom a gente corrigir o sotaque na hora de conversar com sistemas assim. E é uma coisa que eu aconselho as pessoas a fazer, Eduardo, porque essa conexão, né, entre máquinas e pessoas, o keyboard vai ser cada vez menos usado. O keyboard foi removido do telefone celular. Antes os telefones celulares todos vinham com keyboard. Teve até uma época que a Apple estava fazendo piadas sobre os telefones da Samsung que vinha com keyboard. Então, o keyboard vai ser cada vez menos usado e o comando de voz vai tomar a direção, entendeu? Então, a gente precisa concentrar na estrutura de sentenças para a gente conseguir adaptar melhor a tecnologia nova. Olha, tem perguntas aqui bem rapidinho. A Kátia está perguntando se você dá aula de informática para quem é iniciante. Sim, tem o curso que a gente está fazendo, né, que é a criação de websites com o uso de inteligência artificial. É um curso que o estudante pode assistir às aulas na conveniência dele, mas tem sempre eu como contato para responder perguntas. Se tiver tendo dificuldades em alguma coisa, a gente marca um horário que eu guio os estudantes, passa o meu número e visita o site também, digitalclassonline.com, e procura por website com inteligência artificial, que vai ver a classe lá. Se ela estiver interessada, me liga, 508-217-1227. De preferência, passa um text message pelo WhatsApp dizendo que tem interesse nas classes, certo. Que eu passo a informação para ela. Eu entro em contato e passo a informação. Telefone de novo, 508-217-1227. Meu amigo João Paulo está dizendo mamãe fresca e André de Malden. Pergunta a ele, tá dizendo Reginaldo, por que o ChatGPT respira quando está conversando? Respira. Ele deve estar querendo dizer aquela animação do processo, né? Sim. Então, e você não está podendo rir muito. Oh, meu Deus. Então, quando você fala uma coisa, ele tem que passar por esse... Muito engraçado isso, Eduardo. Quando você Sim. fala uma coisa, você tem que passar pelo processo, ele entender o que você está falando e fazer a tradução para a máquina entender, né? Aí ele tem que adicionar mais processos ainda. Se o ChatGPT está respirando muito nas respostas para ele, é porque tem muita gente usando no mesmo tempo e ele não está dando conta de responder rápido o suficiente. Mas ele precisa desse tempo de processamento
que isso gera até um programa inteiro, Eduardo. Esse processamento é a coisa mais cara que existe no mundo hoje, que é o processamento de Graphics Processing Unit, que é $5.000, por exemplo, um computador que consegue funcionar um sistema do ChatGPT. Tá, tem duas perguntas ainda. Por que às vezes o computador parece que nos entende errado? Então, vou dar um exemplo. Casa e caça. Casa de casa, né, de prédio, e caça de caçador. O computador tem dificuldade nesse exemplo. Então, porque as palavras são bem parecidas uma com a outra, e ele ainda tenta checar como que soletra essa palavra. E no caso, a caça tem o C cedilha, que não existe no alfabeto americano. Ele, além de tentar entender a palavra, ele tem que procurar em special characters, em caracteres especiais. Então, ele faz confusão. Mas, como eu falei, né, quando você está falando e você fala casa, eu vou até a minha casa, e ele escreve caça, eu vou até a minha caça, aí você precisa fazer a correção e seguir o processo de corrigir para ele nunca mais errar. Ele vai pedir para você repetir aquela palavra mais de uma vez, para ele gravar com muita, vamos dizer, atenção, né? Não é atenção, é dados coletados, mas com muitos dados coletados, para ele ver a diferença de casa com caça. Aí, você corrigindo corretamente o seu sistema, para te entender, ele não erra de novo com aquela palavra. Ele precisa de treinamento também, para ele entender o sotaque. Às vezes você está gripado, sua voz está diferente, mas quanto mais você usa, mais ele aprende e chega uma hora quase sem errar. Muito legal, porque só o ser humano tinha essa capacidade de antever ou até de navegar por todos esses obstáculos, né? Que ele está falando do áudio, da voz e tudo, a respiração. E agora a inteligência artificial, que veio da nossa inteligência, também tem essa capacidade. O problema é que ela se multiplica, a sua inteligência, muito mais rápida do que a nossa, né? E é problema e solução ao mesmo tempo. O que dá para fazer com essa tecnologia no dia a dia, Eduardo? Então, você pode hoje em dia você conversa até com a sua geladeira, Eduardo. A minha filha comprou uma geladeira que ela coloca coisa dentro da geladeira e fala o que está colocando, e na hora que tira, ela fala para a geladeira: olha, geladeira, eu estou tirando uma maçã, e a geladeira mantém o record daquilo e avisa ela o que está faltando, avisa ela o que ela precisa comprar e substituir. Então, isso vai estar para todo lado. Mas o conselho, de novo, voltando ao que eu disse mais cedo um pouquinho, sim, nós precisamos exercer a linguagem correta na hora de for treinar essas coisas. É importante para a gente, ajuda na inteligência pessoal, né? Você tomar o tempo para conversar as palavras na estrutura correta. Vou falar aqui, né? Eu sou mineiro de caipira, Eduardo. Eu fui crescido na roça, entendeu? E isso nunca vai sair de mim, o why, o você, essas coisas. Mas na hora que for conversar com a máquina, a gente precisa evoluir um pouquinho, porque senão vai ter muito problema. E se você quer ficar seguindo a tecnologia, precisa adaptar também, né? Certo. Olha, o Sebastião Fernandes está dizendo: muitos anos atrás eu usava um programa para aprender inglês que usava esse Dragon Software. E o Luiz Júnior está falando: já viu a inteligência artificial do Google, anunciada essa semana, revolucionou tudo na área de criação de vídeos. Eu acho que essa parte aqui é assustadora, porque quando a gente acha que já tem uma coisa muito boa, aí vem outra que é melhor ainda. Quer dizer, as possibilidades são infindáveis, não é, Eduardo? Bem rapidinho. Eduardo, vocês não estão entendendo ainda o avanço que está acontecendo agora. É incrível, absoluto. Eu vi isso, eu estou observando isso. Está tendo sentimento e atrizes e atores criados que não existem, Eduardo.
e você não fala que aquilo é uma pessoa. Teve um engenheiro que fez um programa e falou, diz o que vocês quiser. O prompt, os atores apareceram no vídeo reclamando que o prompt que criou eles não colocou eles felizes. Eu estou doente em uma cama e você podia ter falado que eu tinha uma vida feliz para esse pequeno vídeo que você fez, criou sobre eu estou infeliz. Olha para você ver, cara. Tá... Que coisa, nossa senhora. Bom, é para isso que é criado esse quadro, você realmente conduz com maestria. Quero agradecer, desejar suas melhoras também. O Eduardo fez uma operação e está se recuperando. Muito obrigado, tá bom, meu amigo? Boa recuperação para você. Obrigado, Eduardo. Satisfação minha. Valeu, obrigado. Esse é Eduardo Ribeiro, engenheiro de software. Não dá tempo para mais nada, minha gente. Não dá. Agora vamos ao final do programa. Eu quero agradecer a sua companhia de todos os dias. Foi uma semana difícil para todo mundo. Stay safe, fique em casa. E a gente vai voltar na segunda-feira. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até segunda-feira. Fiquem com Panelada. Direto de Framingham, Massachusetts. Essa é a Insuperável, uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação.